Olá, irmãos, paz do Senhor, boa noite. Espero que estejam todos bem, todos em paz, guardados, protegidos pela grande mão do Senhor. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite. Eu espero que essa palavra ela venha te abençoar a tua casa, a tua família, e que ela venha num tempo oportuno agora do Senhor para você. Vamos orar? Senhor, te agradecemos nessa noite pelo teu Espírito em nós, pela tua bondade para conosco. Te louvamos, Senhor, ó Pai, pelo entendimento de que nós temos de quem é o Senhor e de quem nós somos no Senhor. Abençoa-nos agora, ó Pai, na instrução, ó Pai, na pregação da tua palavra, que ela venha, Senhor, para nós, Senhor, como, ó Senhor, resposta para as nossas dúvidas e perguntas que estão tão em questão nesse momento. Que ela seja para nós o consolo e o conforto do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O que eu quero meditar com vocês nessa noite é algo bem pessoal e algo bem atual. Tudo isso que nós temos vivido como seres humanos. De fato, eu acredito que você já deve ter ouvido várias mensagens com esse tema e falando um pouquinho desse momento que temos vivido como igreja. Mas o que me desperta também em pensar nesse momento é de saber que todos nós que estamos passando por isso somos marinheiros de primeira viagem. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos nenhuma informação, e o que às vezes nos angustia bastante é que nós não temos ninguém que podemos conversar que passaram por um momento como esse, como nós estamos vivendo, que podem nos consolar e nos dar uma visão do que pode acontecer ou não acontecer no futuro. Isso tem nos deixado até mesmo um pouco apreensivos. Mas hoje nós fazemos parte de uma história que está sendo escrita. E ela tem nos atingido e tem sido para nós, como tem sido para muitas pessoas ao nosso redor. E o interessante é que, pensando dessa maneira, ela não tem atingido só a nossa igreja. Ela não tem atingido só a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Essa situação atingiu o mundo. Eu me lembro, em comparação a essa história, um fato que pode ser comparado ali é a história de Noé e da Arca de Noé. Aquilo que aconteceu também impactou o mundo, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O que eu quero dizer é que muitas têm sido os questionamentos, as perguntas das pessoas. E já por alguns 2 ou 3 sábados seguidos, hoje até comentei com a Renata que nós temos feito algumas coisas muito boas aos sábados. Aos sábados nós saímos para entregar as cestas básicas, dar ajuda aos necessitados. E isso tem sido muito bom para nós. Mas o que nós mais temos ouvido nesses dias, e a pergunta e o questionamento das pessoas, quando nós vamos entregar as cestas, ali tem um momento de diálogo rápido, né? Mesmo ali na rua, na escada, né? Quando eu vou visitar minha mãe mora no apartamento, eu chego na porta da casa dela, a gente conversa ali na escada e tal, e a grande questionamento das pessoas é assim, quando tudo isso vai acabar? Ou até mesmo assim, será que nós teremos esperança depois de tudo isso? E a pergunta também de alguns irmãos, dos mais chegados, dos mais queridos, assim, quando será que nós vamos poder nos abraçar? E ficamos com esse pensamento, eu acho que nós não temos mais esperança. Mas a grande questão aqui, que são essas perguntas que nós não temos respostas, né? A gente sempre espera que próximo, que em breve nós possamos nos abraçar e viver a nossa vida como nós vivíamos antes. Mas a grande questão e a grande pergunta que nós temos que fazer não é o que vai ser ou o que será, porque isso está fora do nosso controle. A grande questão é quem nós vamos ser depois que isso tudo passar. O que eu estou aprendendo com tudo isso? Aonde eu tenho depositado a minha esperança? Outra pergunta interessante é com quem eu estou passando a minha quarentena. Com quem eu estou passando a minha quarentena? Eu espero que você me entenda, né? Você pode até responder agora com os meus familiares, com meu marido, com minha esposa, com os meus filhos. Mas a pergunta é um pouquinho mais profunda. Com quem eu estou passando a minha quarentena? Nós vemos que as palavras de Jesus
descritas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, elas são cheias de esperança. E muitos têm buscado uma esperança em algo que se apoiam e fazem com que aquilo seja uma verdade absoluta para elas, quando de fato algumas coisas são insustentáveis. Mas eu consigo encontrar um sustento e eu consigo encontrar algo sólido para a minha vida quando eu olho para a pessoa de Jesus. Hoje nós conseguimos fazer algumas ligações e lembramos de várias interpretações ali de pastores, de pregadores. Irmãos, se você entrar na internet, todos os dias acessar a internet, você vai ver milhares de pastores, milhares de homens de Deus e outros nem tão de Deus, milhares de pessoas pregando, falando, explanando a palavra de Deus, falando dos conceitos da palavra de Deus. E a gente sabe que existe uma regra muito interessante, no meio acadêmico, no meio científico, de você citar sempre aquelas pessoas que você acaba as frases daquelas pessoas que você cita. Mas eu fiquei pensando nessas palavras de Jesus de esperança e olhando para Jesus, e em seu ensino, ele nunca estava baseado em nada além da fonte que era ele mesmo. Você olha que interessante, Jesus não citava grandes autores, como nós fazemos. Jesus citava a palavra de Deus que estava sendo escrita naquele momento também com a sua caminhada. E ele era a fonte de tudo, ele é a fonte de tudo. Tudo que Jesus falava não estava baseado em opiniões ou interpretações dos outros, mas estava baseado na sua sabedoria e entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus, e as revelações profundas de todos os seus ensinamentos, das suas parábolas, de tudo aquilo que ele disse e falou para o povo, e que hoje ainda nós temos acesso a tudo isso. E olha para você ver que interessante, em todo o seu tempo Jesus ensinava. 3 curtos anos foram suficientes para ter influência, para melhorar e regenerar a humanidade, do que qualquer outro pensador ou do que qualquer outro filósofo, cientista, de qualquer outra pessoa. Jesus nos deixou palavras maravilhosas, ensinamentos preciosos e palavras de esperança em qual nós podemos nos apoiar e estar nesse momento pensando e refletindo nessas palavras de esperança de Jesus. E o interessante também, se nós notarmos, que Jesus ele foi um modelo para os seus discípulos. E quando ele formou esse grupo de pessoas que ele escolheu 12 pessoas. Ele escolheu algumas pessoas ali e o interessante é que nós não vamos falar de todas essas pessoas, mas ele escolheu Pedro, ele escolheu André, ele escolheu Tiago, ele escolheu João, E esses homens eram pescadores. E lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22, fala exatamente disso. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: "Vem comigo, e eu os farei pescadores de gente." Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Olha que interessante, irmãos, o chamado de Jesus a esses homens, que eram homens comuns, que eram homens, no início do chamado de Jesus, homens como nós, homens naturais, homens com todas as qualidades e defeitos que nós temos. Chamou também um outro discípulo, Mateus, o publicano, cobrador de impostos. E ele também aceitou prontamente o convite. E os outros também, acredito que todos eles estavam ocupados ali, mas aceitaram o convite de Jesus também. Irmãos, ninguém era bondoso no início, mas pelo contrário. Muitos deles, e eu acho que você sabe, por exemplo, João e Tiago, eles eram explosivos, eram vingativos, e eles foram chamados de filhos do trovão, justamente por essa atitude e pelo jeito que eles se comportavam. Pedro então nem se fala, irmãos?
Pedro era conhecido no grupo ali como nervosinho, como furioso, né? E também ele era muito conhecido pelos seus excessos. Tomé, como todos nós sabemos, era instável, né? E precisava de tempo para crer. Todos os discípulos, irmãos, eles eram ambiciosos, mas o grande mestre viu possibilidades de transformação em cada um deles. Juntos com o mestre, eles foram mudando, dia após dia, aprendendo com os ensinamentos do mestre, a ponto de entenderem até mesmo as pessoas que se relacionaram com eles após esse momento em que eles viveram com Jesus, de os reconhecerem pelas atitudes que eles estavam tendo e pela maneira como eles falavam. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 13, Atos capítulo 4, versículo 13, se você quiser acompanhar comigo aí, esse texto da palavra, Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim: Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meus irmãos, todos sabiam que eles eram pescadores, que eles eram homens iletrados e incultos, mas eles falavam com uma sabedoria que todos ali se admiravam. E eles reconheciam que aqueles homens ali que falavam naquele momento haviam estado com Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: o mesmo mestre que ensinou aqueles discípulos continua sendo o mesmo mestre de hoje, Jesus. O mestre conserva o mesmo poder nos dias de hoje. E assim como transformou ali os discípulos, Ele quer também nos transformar. Ele quer mudar a nossa vida. Hoje, independente da sua debilidade, independente da sua tendência, das tendências que você tem a quedas ou influências, ou até mesmo de ser influenciado a errar, a ter erros na sua vida, Jesus quer dar um rumo melhor para a sua vida. Não importa qual a sua origem, não importa qual os seus antecedentes, não importa quem você era, o Senhor te convida a ser uma pessoa renovada, feliz e com nova esperança para a vida depois desse tempo. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor tem permitido esse tempo a nós, para que vivamos de maneira abençoada aos pés de Jesus, aprendendo com o Senhor, sendo influenciados por Ele dia após dia. Jesus, como Ele chamou André, como Ele chamou Pedro, como Ele chamou João, como Ele chamou Tiago, como Ele chamou os amigos de todos eles, Jesus nos chama hoje para o seu discipulado. Os discípulos eram estudantes que acompanhavam o mestre para aprender dele na prática e depois ensinar aos outros. Jesus deseja que você e te convida com ele a andar nesses momentos e que incorpore os seus ensinos na sua vida e em sua vida para que você possa transmitir isso para as outras pessoas. Quando tudo isso passar, meus irmãos, quando tudo isso passar, nós vamos ter alguma história para contar? Ou nós vamos simplesmente sermos como aqueles da multidão, esperando que façam alguma coisa por nós? O Senhor está movendo a igreja neste momento, para que possamos aprender com o nosso mestre, o mestre da esperança, com quem eu tenho passado a minha quarentena. E a sua resposta no final desses dias vai ser: eu passei a minha quarentena com o mestre e eu aprendi com ele muitas coisas e eu estou apto a te ensinar agora. Nós vamos viver um novo tempo de igreja e temos vivido um novo tempo como igreja. E nós todos como igreja, num grande exército, precisamos estar preparados para levar essa mensagem. Mas tudo isso depende de como você tem passado os seus dias. Tem passado seus dias sem esperança? Tem passado seus dias sem perspectiva futura?
Ou você tem estado com o Mestre? Com quem você tem passado a sua quarentena? Pastor, eu tenho passado a minha quarentena com o Senhor Jesus. E eu tenho aprendido muitas coisas com Ele. Né? E a palavra de Deus diz isso exatamente. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda com o Senhor. Né? Se inspire no Mestre. Incorpore os ensinamentos do Senhor para a tua vida. E quando tudo isso passar, te perguntar: como foi o seu tempo de isolamento? Como você viveu aquele tempo de isolamento? Os nossos netos, os nossos filhos vão perguntar para nós no futuro: como vivemos nesse tempo de isolamento? Você pode ter essa resposta pronta no teu coração: eu passei os meus dias aprendendo com o Mestre. E agora eu passo os meus dias ensinando aquilo que o Mestre me ensinou. Que você, ao invés de buscar a esperança em algo, seja a esperança para alguém. Que você tenha essa palavra de Jesus de esperança, que é o que o Senhor espera da igreja, que é o que o Senhor espera de você e espera de nós. Amém, meus irmãos? Que você seja abençoado com essa palavra, que você seja desafiado a passar a sua quarentena, alguns dias ainda que restam, não sabemos quantos, mas se ainda não fez, que você seja desafiado nessa noite a passar essa quarentena com o Mestre, para que você tenha uma palavra e seja a esperança para esse mundo, apresentando Jesus Cristo a todos. Nós vamos orar, eu quero orar por você. Pai, te agradeço por essa palavra, te agradeço pelo ensinamento que ela nos traz e pelo desafio que nós temos agora, Senhor. De sermos, ó Pai, ensinados pelo Senhor, de aprendermos com o Senhor, ó Pai. Mesmo, Senhor, ó Pai, nós, com todas as dificuldades que temos, como os discípulos tinham, mas eu creio que o Senhor olha para nós nessa noite, vê em nós, ó Pai, capacidades e possibilidades, ó Pai, de sermos instrumentos do Senhor por onde nós passarmos. Assim nós queremos ser, ó Pai, usados pelo Senhor. E que o Senhor, ó Pai, nos abençoe. Que o Senhor, ó Pai, nos dê ânimo, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos dê, ó Pai, o entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. E assim nós cremos. E assim nós nos amparamos nessa palavra de esperança. Que o Senhor tem o controle de todas as coisas e tem cuidado de tudo. Obrigado, em nome de Jesus. Abençoe esse meu irmão, abençoe essa família, Senhor. Abençoa todos nós agora, ó Pai, que estamos nas nossas casas, Senhor, clamando pelo Senhor. Que tenhamos, ó Pai, uma semana abençoada, que tenhamos, ó Pai, dias de ensinamento e de aprendizado com o Senhor. Ó Pai, grandiosos e poderosos para as nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Tchau.